Vamos à leitura do texto, queridos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 ao 25. Eu peço a você que observe atentamente a leitura da palavra de Cristo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. A mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, especialmente eu rogo pelo Teu Espírito, pela Tua graça, que o Teu povo seja ricamente edificado, instruído, abençoado, Teu nome seja exaltado, Senhor, se conosco no nome de Jesus. Amém e amém. A parte do capítulo 4, verso 14, desta mesma carta, onde há uma ligeira referência ao termo presbitério. Nós estamos aqui no capítulo 5, diante da primeira ocorrência nas cartas pastorais do termo presbítero. Além das pastorais, é fato que o Novo Testamento dá amplo testemunho acerca desses oficiais. Nós lemos em Atos 15, por exemplo, por ocasião do concílio de Jerusalém, que os anciãos ou presbíteros presidiram o conselho juntamente com os apóstolos e assim representaram a igreja. Em Atos 14, 23, nós somos informados que Paulo e Barnabé estabeleceram presbíteros em todas as igrejas durante sua viagem à Ásia Menor. Mais à frente, no capítulo 20, nós vemos o discurso de Paulo aos presbíteros dessa mesma igreja, da igreja de Éfeso. E nessa porção específica, a intenção do apóstolo Paulo é abordar o tratamento que os presbíteros devem receber, tanto da parte de Timóteo como da igreja. Desde a honra que a igreja deve a eles, a disciplina a ser aplicada aos oficiais em pecado e a escolha correta de presbíteros. Sendo assim, queridos, eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema. Preste atenção. O tratamento aos presbíteros da igreja. O tratamento aos presbíteros da igreja. Como os presbíteros devem ser tratados por sua congregação. Como é que Timóteo e a igreja de Éfeso deveriam lidar com os seus. Então, nesse texto, nós temos orientações práticas fundamentais a serem seguidas à risca por nós também. Então, em primeiro lugar, do verso 17 ao verso 18, eu quero tratar sobre a remuneração dos presbíteros. A remuneração dos presbíteros, verso 17 e 18. Eu quero que você volte sua atenção mais uma vez, verso 17, quando o apóstolo Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. É evidente que os presbíteros mencionados aqui são os mesmos bispos referidos no capítulo 3 pelo apóstolo. Tanto presbítero, bispo ou pastor são termos sinônimos que descrevem uma mesma pessoa e um mesmo ofício. E estes são responsáveis, irmãos, por presidir ou por governar a igreja. Ou seja, eles são encarregados de lidar com todas as questões envolvidas com a instrução, com a ordem, com a missão e com a disciplina da igreja. No entanto, já nesse tempo,
começou a surgir uma distinção entre os presbíteros que dedicam-se apenas a presidir e aqueles que afadigam-se na palavra e no ensino. Na tradição reformada, isso ficou conhecido como o presbítero regente e o presbítero docente, ou ministro da palavra e dos sacramentos. O presbítero regente e o presbítero docente. Mas então nós nos perguntamos por que essa distinção surgiu? Qual a necessidade dela? E aqui eu trago, me permita citar, por favor, um teólogo chamado Herman Bavinck, onde ele dá duas razões muito importantes para isso. Primeiro, houve uma pressão, preste atenção, houve uma pressão cada vez maior sobre aqueles que tinham de pregar a palavra na igreja. Os apóstolos e evangelistas tinham passado, os dons extraordinários tinham cessado, todos os tipos de erros e heresias surgiram dentro e fora da igreja. Sendo assim, não só para instruir a igreja, mas também para refutar o erro, tornou-se necessário treinamento, preparação e estudo para exercer esse ofício. Ou seja, primeira razão, as demandas desse ofício e do contexto tornou necessário que o homem, ao ocupar o presbiterato, precisava dedicar-se ao ensino para instruir e refutar o erro. Em segundo lugar, estava a declaração feita por Jesus de que aquele que se dedica ao ministério é digno do seu salário. Regra que foi universalmente obedecida nas igrejas cristãs. Então preste atenção. Governar, queridos, é responsabilidade de todos os presbíteros. Da mesma forma que no capítulo 3, lembra lá, é exigido de todos que sejam aptos para ensinar. Entretanto, alguns presbíteros são separados e chamados para dedicar-se à pregação e ao ensino. E literalmente o termo afadigar-se, ele deve ser entendido como uma labuta, como um esforço extremo. Isso significa que estes homens separados para servir a igreja deviam fazê-lo em tempo integral. Em tempo integral. Eles iam participar do governo, mas principalmente sua dedicação estaria no ministério da palavra, na pregação e no ensino. E porque foram chamados para dedicar-se integralmente, o seu labor ministerial deve ser remunerado. Porque foram chamados para fazê-lo integralmente, eles devem ser remunerados por isso. A palavra bíblica para honra, ela era usada frequentemente para se referir a um pagamento. E esse é o sentido, por exemplo, que é usado por Paulo no início deste capítulo, quando ele diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está pensando em termos de manutenção financeira, de sustento financeiro. Crianças. O curioso, queridos, é que Paulo se refere aqui a dobrados honorários. Dobrados honorários. Dessa forma, Paulo está se referindo tanto à honra que é devida ao presbítero, quanto ao honorário que é devido aos que cumprem bem essa função. A honra e o honorário. Primeiro, é dever da igreja honrar, estimar, respeitar aqueles que foram encarregados por Deus de governá-la e instruí-la. Mas especialmente, principalmente, isso seria feito quando a igreja o honrasse com sustento financeiro. Aquele que dedica-se exclusivamente, integralmente, exaustivamente a este ministério. Honrando assim os seus pastores, o que é que ia acontecer? A igreja estaria dando garantias de que ele seguisse, tanto presidindo bem, como afadigando-se na palavra e no ensino. E para apoiar esse ponto, Paulo recorre a dois textos da Escritura. Verso 18, por favor, preste atenção. Ele diz: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno
do seu salário. O apóstolo faz uma citação tanto do livro de Deuteronômio, como uma extraída do Evangelho de Lucas, e coloca ambos como escritura sagrada. Deuteronômio e Lucas são colocados em pé de igualdade como escritura sagrada. E a primeira está em Deuteronômio 25, versículo 4. E eu quero que você preste atenção para você entender. Paulo está pensando em um boi. Costumeiramente ele era colocado para pisar as espigas. E assim, os grãos maduros de trigo, eles iam se soltando à medida que o boi pisava sobre eles. E ao contrário dos pagãos, irmãos, que eles costumavam colocar uma espécie de focinheiro no boi, para que enquanto ele fosse ali fazendo o trabalho, ele não comesse nenhum dos grãos. Deus está dizendo, o Deus de Israel disse, eu os proíbo de fazê-lo. Vocês não podem fazer isso, porque o boi tem o direito de participar dos frutos do seu trabalho. Olha só. O boi tem o direito de participar dos frutos do seu trabalho. E foi usando esse mesmo texto, quando no capítulo 9 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo disse o seguinte, assegurando o mesmo direito daqueles que se dedicam integralmente ao ministério. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, para que vivam do Evangelho. Os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A segunda citação vem de Lucas 10, quando Jesus enviou os seus discípulos e pediu que não levassem dinheiro, mas se hospedassem onde quer que fossem recebidos. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Em outras palavras, os labores, a fadiga dos que se dedicam exclusivamente, exaustivamente à obra de Deus, devem ser devidamente recompensados e remunerados. Vamos às aplicações. Primeira aplicação desse texto. O pastor deve ser honrado pela igreja local. Primeira aplicação. O pastor deve ser honrado pela igreja local. Preste atenção, por favor. É óbvio que esta aplicação só está destinada aos pastores que cumprem bem sua função. Veja que o texto é muito claro quando ele diz que são os que presidem bem e afadigam-se na palavra. O que é que isso significa dizer? Que maus pastores não merecem honra. Maus pastores não merecem honra. Mas o que significa que devemos honrar aqueles que o fazem bem e dedicam-se fielmente ao ministério? Primeiro, significa que o pastor deve ser respeitado. O pastor deve ser respeitado. É por isso, queridos, se você nunca descobriu a razão pela qual fazemos isso, é por essa razão que na igreja presbiteriana nós nos referimos aos pastores como reverendo. Esse termo vem do latim, que significa digno de reverência, digno de respeito, digno de honra. Ou seja, na prática, a igreja deve estimar seus pastores. Deve tratá-los com respeito, com seriedade, devem dirigir-se a ele com cortesia e falar a seu respeito também com zelo. Acatar seus conselhos e suas repreensões quando necessárias. As crianças devem ser ensinadas quanto a isso. A honra que é devida, isso cabe a vocês, pais. A honra que é devida aos presbíteros da igreja, aos seus pastores. Então, com isso, meus irmãos, eu não estou sugerindo que pastores são como reis intocáveis, longe disso. Muito menos que honrar é o mesmo que bajular. Mas uma coisa é fato. O tratamento da igreja para com seu pastor deve ser marcado por respeito. Um tratamento de respeito. Mas eu diria que a honra se manifesta especialmente quando o pastor recebe um salário decente da sua igreja. Isso é amplamente comprovado em toda a Escritura, queridos. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram integralmente sustentados pelos dízimos do povo, para que pudessem dedicar-se integralmente à lei, à instrução da lei e no serviço do templo.
No Novo Testamento, como vimos, está muito claro o direito dos pastores de serem remunerados pelo seu labor. E vale a pena repetir aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Assim ordenou também ao Senhor, o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Para muitos, a dificuldade com isto não é a base bíblica em si, mas é o fato de existirem pastores mercenários, pastores ostentadores, que devoram o dízimo de suas ovelhas e que enriquecem às custas de seu rebanho. De fato, queridos, isso é reprovável. Mas o fato de alguns abusarem desse privilégio não tira o direito legítimo daqueles que são fiéis de serem remunerados por seu labor. É por isso que a Escritura ensina. Não é que o pastor deve ostentar a partir do Evangelho. Não é que ele enriquece as custas e pregando o Evangelho. Mas sim que ele deve ter o direito de receber um salário decente na igreja local. Um salário que supre todas as suas necessidades e a da sua casa. Há casos, de fato, talvez você tenha vivenciado isso, onde a igreja não tem condições de bancá-lo integralmente. E, portanto, o ministro precisa dividir-se com outra ocupação, o ministério e outra ocupação, para então prover a sua casa. Mas isso não é o ideal. Sabe por que não é o ideal? Porque o foco, o tempo e a energia tornam-se divididos. E na maioria dos casos, para não dizer 100%, o ministro torna-se incapaz de dar a Deus aquilo que é devido e de oferecer ao povo o que lhe é apropriado. Embora nós possamos trabalhar fabricando tendas, foi o que Paulo fez, Atos capítulo 18. O ministro tem o direito de ser sustentado pela igreja e assim dedicar-se aos estudos, ao ensino, à pregação, à visita pastoral, ao discipulado. É por isso, meus irmãos, que a igreja local precisa ser fiel nos dízimos, ser fiel nas suas ofertas. Pense comigo, porque os irmãos entendem as obrigações que têm com Deus, as obrigações que têm com a igreja local, é que eu posso me dedicar em paz ao ministério. Porque vocês entendem que antes de ter uma obrigação comigo, vocês têm com Deus, vocês têm com a igreja local. Eu posso dedicar-se, eu posso afadigar, porque eu sei, no fim do mês, eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Eu vou ter dinheiro para comprar comida. Eu vou ter dinheiro para manter, para sustentar a minha casa. E assim, eu posso dedicar-me integralmente à missão. Eu posso afadigar-me no serviço a vocês. Então lembrem do compromisso não que vocês têm com o pastor João. Lembrem do compromisso que vocês têm com Deus. Que vocês têm com a missão de Deus e com a igreja local. E mais, se vocês são pastoreados por alguém que o faz bem, este é digno de ser remunerado. Quem não faz, não merece honra. Mas quem o faz, Deus exige que seja honrado. Segunda aplicação. Mas antes disso, as crianças, né? Crianças, eu fui elogiar vocês e hoje vocês, né? Crianças, prestem atenção. Prestem atenção, tá bom? Olha só. Deus, Ele separa algumas pessoas para viver, para ensinar a palavra. Vocês sabem disso. Vocês veem aqui o pastor João todo domingo, né? O pastor João está aqui. Por quê? Porque Deus separa algumas pessoas. Ele não faz isso com todos os presbíteros da igreja. Ele separa alguns e ele diz assim, ó, você vai se dedicar para ensinar a palavra. E o que é que vai acontecer com isso? Deus vai nos sustentar por meio dos dízimos de vocês. Aí está a importância, crianças, né? Inclusive, foi o Eric, né? O Eric me procurou e disse assim, eu trouxe a moeda para te dar, a moeda do dízimo. Eu falei, não, você leva lá no culto, né, Eric? Então, é muito importante que vocês desde já aprendam que vocês precisam ser fiéis no dízimo quando vocês crescerem, nas ofertas. Por quê? Porque vocês sustentam, Deus usa o dinheiro de vocês para sustentar o pastor, para sustentar a família do pastor, tá bom? Lembra disso, tá? Vocês precisam, todos nós precisamos ser fiéis quanto a isso. Em segundo lugar, o pastor deve afadigar-se no ensino.
E infelizmente, meus irmãos, nem todo pastor corresponde a essa expectativa bíblica. Há, por exemplo, o pastor do cafezinho, que é aquele que ama fazer uma visita. Há também o pastor da burocracia, que o negócio dele é lidar com a burocracia envolvida no governo da igreja. Mas isso é tudo o que costumam fazer. Quando são cobrados quanto ao ensino e estudo, eles alegam: não, esse não é o meu forte. Esse não é o meu forte. Em suma, há muitos que não querem afadigar-se, que não querem cansar-se para pregar e ensinar a igreja. E Paulo foi preciso quando ele descreveu: o ministério da palavra é fadiga. É cansativo, irmãos. O ministro que faz da instrução do povo uma prioridade, ele assume para si uma tarefa árdua, exaustiva, esgotante. Pra vocês terem uma ideia, um sermão expositivo, queridos, ele não cai de paraquedas. Ele não leva menos de 15 horas para ser feito. Menos de 15. Por quê? Porque a preparação envolve oração, leitura da Escritura, muita leitura da Escritura, consulta, exegese das línguas originais, leitura de comentário bíblico, tratado teológico, símbolos de fé. Então imagine que para oferecer a refeição aos irmãos, antes precisamos manusear os ingredientes, conhecê-los bem. Depois de tudo isso, o meu trabalho é cozinhar, é prepará-los devidamente a fim de servi-lo à igreja. Então, com base no texto, o sermão é organizado, devidamente estruturado, seus pontos, cada palavra e cada argumento. Eu não venho aqui e na hora saio o que eu vou falar, meus irmãos. Cada palavra e cada argumento é devidamente pensado, para que a palavra de Deus não seja profanada, para que não saia da minha boca aquilo que não deve ser dito. Eu me preocupo que o sermão tenha um conteúdo, uma estrutura clara a todos, e por fim nós pensamos: como é que a verdade bíblica pode ser fielmente aplicada à vida desse meu irmão? Como é que a palavra pode ser relevante à situação específica que minha irmã está vivendo? Sem contar com o estudo de discipulado, com EBD, com outras ocasiões onde precisamos instruir o rebanho, eu digo a você: não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Mas é meu trabalho, meus queridos. Afadigar, a chegar ao ponto da fadiga física e mental, dedicar-me ao texto, à compreensão do texto, para que eu possa fazê-lo fielmente. E é claro que isso não esgota toda a tarefa pastoral. Meu trabalho não se resume ao púlpito, mas ele ocupa a maior parte dele. E eu quero que você lembre disso e nunca esqueça: a maior prova de amor do seu pastor é o labor que ele investe para instruir. Porque se o pastor do cafezinho está na sua casa toda semana, mas se ele não se dedica para instruí-lo, ele é mau pastor. Se o pastor tem todas as coisas em mãos, ele é zeloso na administração, mas ele não dedica-se à instrução, ele não expõe a Escritura, ele é mau pastor. Porque somente se o pastor for fiel é que você vai ter condições de dar razão da sua fé. É somente se o pastor for fiel a esse chamado que você vai tornar-se maduro, capaz ao serviço à unidade da fé. É por meio da instrução, da pregação da palavra, que o povo de Deus é protegido da falsa doutrina. Então eu quero dizer a você o seguinte: seja compreensivo com o meu tempo. Seja compreensivo com o tempo do seu pastor. Eu não vou conseguir estar o tempo todo na sua casa. Eu não vou conseguir atendê-lo sempre a todos os compromissos. Porque eu preciso de tempo para estudar. Eu preciso de tempo para estudar, irmãos. E eu quero que você respeite isso, que você valorize isso. Que você valorize. Seja grato. E mais, se possível, você me permite, encoraje seu pastor. Invista no seu pastor. Sabe por quê, meu queridão? Comentário bíblico não é barato não, viu? Livro não é barato. Então, a forma que você puder, seja com investimento, mas principalmente com oração e incentivo, façam. E outra coisa, o pastor precisa de presbíteros que o apoiem na tarefa pastoral. Porque se ele o tiver, ele vai poder dedicar-se ao ensino e a igreja não estará desassistida. Amém?
Então vamos aqui ao segundo ponto. Quero que vocês permaneçam comigo, tá bom? O tratamento aos presbíteros da igreja. Segundo lugar, nós vimos em primeiro a remuneração dos presbíteros, em segundo, a disciplina dos presbíteros. A disciplina. Paulo se volta agora da remuneração para a acusação, para a disciplina de oficiais e como é que Timóteo deveria proceder então. Então nós vamos à leitura do verso 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo não está propondo nenhum tipo de tratamento privilegiado para presbítero, irmãos. A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela garante um princípio chamado de princípio da presunção de inocência, certo, minha irmã Mara? Princípio da presunção da inocência. O que é que isso quer dizer? Que uma pessoa seja considerada inocente até que se prove o contrário. Então, pensando nesses termos, nós temos também a Constituição de Israel, a lei do Senhor. E o que é que a lei do Senhor previa em Deuteronômio 19:15? Que a iniquidade só poderia ser provada pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas confiáveis. Ou seja, um israelita era considerado inocente até essa condição ser atendida. E aos olhos de Paulo, essa é uma condição pertinente para se importar para a igreja. Por quê, meus irmãos? Simplesmente porque uma acusação infundada contra um oficial da igreja pode causar muito estrago. Ela não só fere a reputação do homem, como também macula a reputação da igreja. Fere a glória do evangelho. Ainda mais considerando, como diz o apóstolo Pedro, que o diabo anda em derredor, buscando presas para devorar. Especialmente buscando presbíteros para destruir e arruinar o ministério. Logo, é dever de Timóteo garantir a proteção da reputação desses homens, especialmente dos homens fiéis, porque assim, protegendo os presbíteros, ele protege a igreja. Ele protege a missão da igreja. Mas, e quando as denúncias são comprovadas? E quando as acusações são fundadas? Como Timóteo deveria proceder? É o que temos no verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Se um presbítero persiste na prática do pecado, se ele não dá provas de arrependimento, o que é que deve acontecer? Seu pecado deve ser publicamente exposto. E se você leu a carta aos Gálatas, não foi exatamente assim que Paulo tratou a Pedro e sua hipocrisia, expondo-a publicamente, porque na condição de supervisores, na condição de representantes da igreja, os pecados dos presbíteros devem ser disciplinados com mais severidade do que os pecados dos demais. Mas por que, pastor? Por que tanta rigidez? Paulo dá razão no verso 21. Minto, irmãos, perdão. No verso 21 ainda não. Na verdade é uma citação. Por que o pecado do presbítero deve ser tratado com tanto rigor? Tem uma citação de um pai da igreja chamado João Crisóstomo que eu achei extremamente precisa, cirúrgica. Veja se não faz sentido. Porquanto, assim como é errado condenar precipitadamente e irrefletidamente, do mesmo modo, não punir transgressões evidentes é abrir caminhos para outros, encorajando-os a transgredir. É errado precipitar-se na acusação, mas é igualmente errado não punir a transgressão evidente. Por quê? Porque a transgressão não punida abre espaço e encoraja os pecadores a pecarem também. Era justamente para desencorajar o pecado que a repreensão deveria ser pública, porque Deus, através da disciplina eclesiástica, Ele não ia produzir somente temor nos outros presbíteros que não pecaram, mas toda a igreja ia temer. Toda a igreja seria desencorajada ao pecado. E aí nós chegamos ao verso 21, que é quando Paulo dá motivação a Timóteo para proceder assim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade.
Conjuro-te, meus irmãos, é um termo carregado de solenidade, de seriedade. E significa mais ou menos o seguinte: Timóteo, você tem uma séria responsabilidade. Você tem um chamado inegociável. E o que ele tem que fazer? Diante de Deus, do Filho e dos anjos. Ou seja, Deus, Pai, Deus Filho e os anjos são testemunhas do dever que Timóteo é chamado a atender. E vocês se perguntam, o que é que eles têm a ver com isso, né? Bem, todo ato de disciplina, ele é feito diante de Deus e na presença dele. E nós sabemos a partir da Escritura que o Pai é o juiz de toda a terra. Que ele julgará as nações por meio do Filho. E os anjos eleitos tomarão parte no julgamento daquele dia. Ou seja, todos eles estão envolvidos de alguma forma no julgamento final, no grande dia do juízo. É diante de tudo isso que Timóteo deve julgar. Lembrando que ele representa a Deus como juiz e que ele também será julgado por Deus naquele dia. Porque quando ele for ministrar a disciplina como pastor, ele não pode agir com parcialidade, com favoritismo, com partidarismo. Ele não pode ter preferências. Ele não pode fazer vista grossa diante dos pecados de seus amigos lá em Éfeso. Ele não pode evitar tratar casos difíceis e escandalosos. Por quê? Porque seu modelo de julgamento é o próprio Deus. E Deus julga com absoluta justiça, sem parcialidade, sem favoritismo, sem partidários. Vamos às aplicações. Uma única aplicação aqui. Nós devemos praticar a disciplina eclesiástica para o bem da igreja. Devemos praticar a disciplina eclesiástica para o bem da igreja. Considerando, queridos, que esta é uma marca da verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem e pratica a disciplina eclesiástica, mas é triste admitir, uma pena, que ela tem caído em desuso. E boa parte disso se dá porque os líderes da igreja são uns covardes. São os covardes. Porque eles perderam a coragem. Porque eles não mais têm zelo pela pureza. Eles não mais têm urgência em corrigir pecado. E por conta do receio de perder essas pessoas, os líderes recuam. E as pessoas, por outro lado, uma vez que não querem abandonar seus pecados, elas não vão em busca de igrejas sérias, que praticam fielmente essa disciplina. Elas vão em busca de igrejas com padrões morais frouxos, pouco exigentes. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Porque a disciplina eclesiástica foi dada por Cristo. Cristo ama a igreja. E Cristo se importa com a pureza da igreja. Então uma igreja que a negligencia, ela está desafiando a Cristo. E essa é exatamente a receita da impunidade. É a receita para a impureza. Minto. A impunidade é a receita para a impureza. A impunidade. Mas por quê? Porque quando os pecadores, dizendo-se cristãos, insistem na prática do mal, são acusados de escândalo, seus pecados vêm à luz e a igreja não os repreende, a igreja não os disciplina publicamente, o que é que acontece? Quando a igreja é omissa na disciplina, um pensamento é cultivado, um pensamento muito perigoso: eu posso pecar e não vai haver consequências. Eu posso pecar e não serei penalizado por isso. Isso lhe parece familiar? Essa é exatamente a mentira contada no Éden. É certo que não morrereis. É certo que você não vai morrer, Eva, se você comer do fruto. E aí nós vemos claramente o princípio, a verdade. O salário do pecado é a morte. Eu quero que você me escute com muita atenção. O pecado traz consequências desastrosas, tanto para o aqui como para a eternidade. Ele não só traz tormento para o agora, mas sofrimento, tormento eterno, garantia de juízo eterno sobre você. É por isso, meu querido, que a
disciplina eclesiástica serve para corrigir o teu pecado, o meu pecado, para restaurar-nos a Cristo, mas também para desencorajar o pecado, para gerar temor nos demais. Na última semana eu tive uma notícia que muito me abalou, que foi um dos meus grandes modelos, um homem que Deus muito usou para falar ao meu coração, para me encorajar o ministério, a quem me espelhei de fato. O pastor Batista Steven Wilson foi despojado de seu ministério, publicamente disciplinado por uma relação de adultério. E além do pesar sincero, meus irmãos, eu posso dizer que a disciplina deste homem me acendeu um alerta. E eu ouvi ressoando no meu íntimo o alerta do apóstolo Paulo, aquele que está de pé. Veja para que não cai. A disciplina pública deste homem serviu para me desencorajar a prática do pecado, para me encher de temor, porque no fim das contas, irmãos, somos todos passíveis de pecado. Todos corremos esse risco. Portanto, a disciplina é uma demonstração de amor com o que pecou. Mas ela é também uma demonstração de amor para com os demais. Porque quando a disciplina pública acontece, quando um pecado público e escandaloso é devidamente penalizado e tratado, apresentado e exposto à igreja, toda a igreja é tomada de temor. Quando um pecador é repreendido, afastado da ceia do Senhor, impedido de servir ou dar continuidade a seus serviços à igreja, isso pesa sobre os demais, desencorajando-nos a seguir no caminho do pecado. Eu quero que você entenda isso muito bem. O Senhor Jesus não é conivente com a impureza. Ele não é conivente com a impureza no meio da sua noiva, a igreja. Sendo assim, sempre que um pecador for repreendido publicamente, ele não está pensando só no bem deste, mas de toda a comunidade. E como é que a disciplina deve ser aplicada? Claro, a intenção não é entrar em todos os detalhes do processo, mas o que é que o texto nos dá quanto princípio? Primeiro, no caso de presbíteros, a disciplina se dá pelo testemunho de 2 ou 3. Como eu disse, Paulo assim está protegendo os oficiais da igreja. Por quê, irmãos? Porque eu disse, ferir a reputação do oficial, isso respinga na reputação da própria igreja. Isso traz implicações sérias à obra do Evangelho. Então, não se pode fazer uma acusação leviana e mentirosa contra um presbítero, porque isso pode trazer consequências drásticas à igreja. Então, a não ser de casos reais de pecado, que podem ser fundados pelo testemunho de pessoas confiáveis. Se você tem um problema com o presbítero, ao invés de ferir e atacar sua reputação, procure-o. Trate a questão. Cuide da reputação destes homens, por favor. E há outro princípio fundamental aqui, que é a imparcialidade. Todos recebem o mesmo tratamento. O crivo é o mesmo para todo mundo. Que crivo é este, pastor? A lei do Senhor. O conselho da igreja, a quem foi confiada a administração da disciplina, não pode agir com partidarismo. Ah, mas fulano de tal é o maior dízimo da igreja. Ah, mas aquele não é o presbítero já há 20 anos? Cicrana não é a irmã que está aqui desde o início do trabalho? Aquele ali não é o filho do pastor em pecado? Não importa. Ninguém recebe tratamento especial. Todos são tratados de forma igualitária. Nenhum pecado é varrido debaixo do tapete sob hipótese nenhuma. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia do juízo, toda e qualquer omissão será cobrada devidamente no tribunal de Deus. Os pastores e presbíteros, se forem parciais, se abraçarem qualquer tipo de partidarismo,
protegerem irmãos em pecado, eles serão cobrados por isso. Porque na condição de ministros e presbíteros, eles representam a Deus como juiz. E se eles passarem a impressão de que este Deus é um Deus parcial, eles vão pagar por isso. Serão cobrados por isso. Como ele é justo, os oficiais da igreja precisam ser justos. E a pureza da igreja precisa ser guardada. Amém? Vamos ao último ponto. Nós vimos no tratamento aos presbíteros da igreja a remuneração, vimos a disciplina e, por fim, a ordenação de presbíteros. Então, Paulo dá mais um conselho importante que está conectado a essa questão da disciplina dos presbíteros. Verso 22, leia comigo, por favor. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. E no Novo Testamento, impor as mãos geralmente se refere ao ato de ordenação, que é a admissão de uma pessoa vocacionada ao exercício de um ofício na igreja. E sendo assim, o Espírito Santo separava e dedicava homens para o pastorado pela imposição de mãos de um concílio de presbíteros. E na condição de pastor, Timóteo tomava parte nestas cerimônias. E é justamente por isso, Paulo está dizendo, não seja precipitado. Não imponha as mãos sobre qualquer um. E aqui entra a importância de observar pacientemente. Vocês se lembram que vimos no capítulo 3? As qualificações dos presbíteros. Pois a melhor maneira de proteger a igreja do pecado, de evitar o escândalo, que era exatamente o que estava acontecendo em Éfeso, é ser cuidadoso e paciente na escolha de seus líderes. Porque com a imposição das mãos, irmãos, Timóteo tornava-se espiritualmente responsável por estes. E caso um dos presbíteros caísse em escândalo, isso respingaria em seu próprio ministério e reputação também. Então ele deve guardar-se de precipitação, para não tornar-se cúmplice do pecado de outros. O caminho é manter-se puro, irrepreensível. E aí no verso 23 ele adiciona um outro conselho que supostamente está desconectado. Supostamente. Ele diz, verso 23, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas o que isso tem a ver com o assunto que foi até então tratado por Paulo? E eu vou dizer, tem tudo a ver. Lembre-se que ele acabou de exigir que Timóteo conserve-se puro. E isso envolve o cuidado com o seu corpo. É provável que inconscientemente, irmãos, a doutrina da abstinência dos falsos mestres o tenha influenciado. Ou ainda, como eu imagino, para não ser visto como alguém dado ao vinho, o amigo do vinho, Timóteo tornou-se abstêmio e se contentou em beber apenas água. O problema é que isso estava fazendo mal para ele. Vale a pena lembrar que naquela época não existia uma companhia Águas de Éfeso para oferecer água potável, para oferecer água tratável às pessoas da região. A água na antiguidade era impura. E geralmente ela causava indigestão e forte desinteria. É por isso que Paulo aconselha, faça uso medicinal do vinho. Já no século IV a.C., Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, o maior médico da antiguidade, ele já receitava doses moderadas de vinho para serem ingeridas por aqueles cuja água para o estômago somente seria perigoso. Então isso já era receitado já no século IV a.C. E Paulo dá a mesma receita, note, um pouco de vinho. Isso ajudaria a tratar suas enfermidades. E por fim ele termina dizendo, versos 24 e 25, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então o que Paulo está dando nada mais é do que um critério importante para a escolha de homens aptos. Ele está dizendo,
observe as obras desses homens. E ele dá 4 perfis de homens aqui. Aqueles cujas obras são notórias, que são visivelmente ímpios e reprováveis, e por isso devem ser completamente descartados. Aqueles que, embora tentam ocultar-se, mas cedo ou mais tarde, suas más obras são reveladas. Esses 2 perfis são descartados. Paulo, então, apresenta mais 2. Aqueles cujas obras, boas obras, são claras e visíveis a todos. E aqueles que, embora as obras não sejam tão evidentes agora, o serão naquele dia. Em suma, Paulo está dizendo, Timóteo, faça das boas obras um critério fundamental na escolha de oficiais. Boas obras. E o que é que nós podemos aprender, irmãos, a partir desse trecho final aqui? Aplicações. Primeiro, eu quero tecer breves comentários sobre o uso do vinho. Eu julgo ser importante fazê-lo, e eu começo dizendo que o vinho é bom, irmãos. O vinho é bom. E essa não é a minha opinião. É o que a Escritura diz. No Salmo 104, por exemplo, o salmista disse: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Quando vamos ao livro dos Juízes, capítulo 9, verso 13, nos é dito lá que o vinho é agradável a Deus e aos homens. Que o vinho é agradável a Deus e aos homens. Sem contar que por diversas vezes ao longo da Escritura, o vinho é um símbolo tanto da bênção de Deus como da própria salvação. Por exemplo, por meio do profeta Amós, Deus prometeu o seguinte, no tempo da nova aliança: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. E não foi por acaso, irmãos, que o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus Cristo foi a transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele disse: os elementos são pão e vinho. Pão e vinho. Sendo assim, o vinho, ele é de fato retratado como uma bênção nas Escrituras. E não há uma prescrição proibindo, preste atenção, o consumo moderado e piedoso dele. O que há na Escritura então, meus irmãos? Há, não uma, diversas proibições quanto ao abuso do vinho. Em Gálatas 5, mesmo Paulo advertiu: ora, as obras da carne são, e temos então uma extensa lista, e quando chega no verso 21 ele diz: bebedices. Bebedices. E mais à frente acrescenta: os que praticam coisas semelhantes a esta não herdarão o reino de Deus. Aos Efésios ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis. Em Provérbios o sábio também alertou: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Preste atenção: todo aquele que por eles é vencido, não que o consome, mas que por eles é vencido, não é sábio. Por toda a Escritura, nós temos uma clara condenação da imoderação, do abuso, do alcoolismo, como se dá igualmente com outras bênçãos: o sexo, a comida. Por isso, embora o texto fale sobre o uso medicinal do vinho, não há nada na Escritura que nos impeça de consumi-lo com ações de graças. Tudo o que Deus criou é bom, deve ser recebido com ações de graças. 1 Timóteo capítulo 4. Mas me permita fazer alguns adendos importantes. Primeiro, se você é abstêmio, esse é um direito seu, certo? Se você é abstêmio, esse é um direito seu, mas não é uma regra divina. Primeiro ponto. Afinal de contas, somos sola Escritura. Somos regidos não por nossos sentimentos e razão, mas pelo que diz a Escritura. Então este é um direito que você tem na sua liberdade cristã.
Mas não é uma regra divina. Ao mesmo tempo, eu reconheço que nem toda ocasião é ocasião para beber, meus irmãos. Nem toda ocasião é ideal para fazê-lo. Especialmente na presença de ímpios. Eu vou dizer aqui para vocês. Crentes não deveriam beber com ímpios. Não é sábio fazê-lo. Vez por outro, escuto de cristãos que vão ao barzinho com amigos ímpios. Isso é inadmissível, meus irmãos. Não bebemos com ímpios. Nós não damos margem a escândalo. Ou seja, o cristão ele precisa fazer uso responsável da sua liberdade cristã para não causar escândalo. E para encerrar a questão, eu quero dizer o seguinte a você. Se você é um beberrão, meu irmão, se você é imoderado na bebida, se você se excede, se você se esquece dos limites, se você abusa do vinho, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. E em não se arrependendo, você precisa ser disciplinado. Você pode, quem sabe, até estar incerto sobre seu destino eterno. Porque beberrões não herdam o reino dos céus. Imoderados, abusadores do vinho não herdam o reino dos céus. Por último, última aplicação do texto. Esse texto também nos dá boas orientações para a escolha e a ordenação de presbíteros. Primeira orientação: não podemos nos precipitar na escolha de presbíteros. Timóteo deveria ter o cuidado para não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, muito menos eleger alguém vocacionado e despreparado para o ofício. É o que nós precisamos fazer também. Não podemos nos precipitar, irmãos. E você sabe por que isso acontece? Sabe por que tem um monte de presbítero desqualificado, inapto para o ofício, vou mais além, ímpios? Porque as pessoas, no momento da escolha de oficiais, eles costumam deixar de lado os critérios da Escritura. Me permita ser bem claro em termos práticos: neófitos não podem ser oficiais. Pessoas vindas de outras denominações precisam de tempo também para conhecer nossa doutrina, para familiarizar-se com o nosso sistema de governo. Nós não podemos nos precipitar, lançar alguém no ofício. Ah, mas ele é tão simpático. Ele está sempre na igreja, dizimista. Não. De jeito nenhum. Simpatia, popularidade. Ah, mas na empresa dele ele exerce cargo de liderança. Isso não quer dizer nada. Isso não é sinônimo de aptidão para o ofício, de vocação, porque ofício é vocação. Então, meus irmãos, nós precisamos de muita paciência e oração. Você sabe por quê? Porque muitas vezes lobos se camuflam no nosso meio, se passam por Deus. São bons em mascarar sua real identidade, mas mais cedo ou mais tarde revelam-se. E com eles suas obras. E sabe o que é que acontece? Tragédia no meio da igreja. É o que eu tenho visto nesses anos. Homens que mascaram sua identidade e quando chegam ao governo da igreja, torna-se uma tragédia para a vida da comunidade. Sabe o que é isso? É o preço da precipitação. É o preço de abandonar os critérios da Escritura para escolhermos com base em nossos próprios critérios. Isso não pode acontecer. O segundo critério: observe as obras do homem. Observe as obras. Será que este homem tem a mão cheia de boas obras? Será que o caráter e a conduta dele se coadunam com o que vemos no capítulo 3, quanto às qualificações dos presbíteros? Será que ele tem aptidão para liderar? Para ensinar a igreja? Ele tem a hospitalidade em seu coração? Ele é um homem com a casa e o coração aberto para acolher irmãos? Será que ele governa bem sua casa? Olha a família do homem. Ele é um bom marido. Ele tem seus filhos debaixo de si com toda a submissão. Ele é irrepreensível. É um modelo de piedade para os que estão dentro e para os que estão fora.
Precisamos olhar para o comprometimento com a igreja local. Será que ele, mesmo sem ofício, tem servido a igreja local? Tem se comprometido com ela? Tem dedicado tempo, energia e esforço a seu serviço? Em resumo, meus irmãos, as obras do homem vocacionado são evidentes. Elas são evidentes. E são estes que vivem piedosamente, estes que vivem a serviço de Cristo, que devem ser devidamente ordenados e eleitos para governar, para presidir, para instruir a igreja do Senhor. Sejamos sábios quanto a isso. Quando Deus nos colocar em posição de escolher nossos oficiais, façamos uso dos critérios da Escritura. Amém?